pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes, aula Linda Nia, e esse é mais um vídeo do fabuloso Vlog da Liga. Nessa resenha, como vocês podem ver aqui pelo título, eu trouxe o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do autor Benjamin Alire Sáenz. Não tenho certeza se os sobrenomes dele se pronuncia assim, mas em todo caso, esse é o nome dele e eu tentei. Bom, esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Seguinte e ele tem 390 páginas. A minha classificação para ele de 0 a 10 é 10, porque ele é um dos meus livros favoritos de todos os tempos e eu espero que até o final dessa resenha eu consiga convencer vocês a dar uma chance para a leitura. Bem, antes de partir para o resumo, vou ressaltar um pouquinho sobre os gêneros do livro. Para começar, eu escolhi ele para resenhar agora em junho, porque junho é o mês internacional do orgulho e ele traz uma temática LGBT. Não é assim a temática central, mas é uma roda assim que faz a história girar. Então, se você não gosta muito de histórias com romance gay, por exemplo, talvez você não vá gostar tanto de Aristóteles e Dante. Mas, assim, essa temática não aparece tão escrachada, assim, não tem muitas cenas de romance propriamente dito, ainda mais romance gay, assim. Então, eu acho que isso não influencia em nada na leitura e é sempre bom, assim, dar uma chance, né, pra um tema que é fora da sua zona de conforto. Eu acabei me contradizendo um pouco, né, falando que a temática não aparece tanto, mas é que ela não aparece tanto de uma forma direta, assim, ela é mais trabalhada no nível interior, assim, da aceitação dos personagens sobre as suas sexualidades. Segundo gênero, assim, eu diria que é Slice of Life. Pra você que não conhece, traduzindo ao pé da letra, Slice of Life é pedaço da vida, assim. As histórias desse gênero retratam um cotidiano, então esse livro, a história desse livro, retrata basicamente o cotidiano dos personagens, com aventuras que não fogem, assim, da vida, do que pode acontecer nas esferas da vida de uma pessoa comum. E acho que é isso. O resto é ficção juvenil, que é inclusive o que ele traz aqui na folha de discriminação. E agora que estou vendo aqui, ele foi lançado aqui no Brasil em 2014, mas o original foi lançado em 2012. E eu lembro que quando eu comprei ele não era conhecido, assim, ele era um ru no rolê. Quem era ele na fila do pão. Mas depois, estranhamente, lá pra 2015, 2016, ele começou a ficar conhecido, assim, nos meios de yaoi. Eu fiquei, nossa! E falando em yaoi, eu escolhi essa camiseta com arco-írisinho especialmente para gravar esse vídeo. Ok, então vamos partir para o resumo. O título Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo basicamente traduz sobre o que trata a história. Nós temos os dois personagens principais, que são o Ari e o Dante, e a história revolve na trajetória deles, descobrindo os segredos um do outro, cada um consigo mesmo, e do universo em si, no mundo em geral e no meio em que eles se colocam e são colocados pelas suas famílias. Bem, a história é contada sob a perspectiva do Ari, em primeira pessoa, e ela começa com o Ari conhecendo o Dante. Eles estão no verão de seus 15 anos, assim, entrando pro colegial, e o Ari decide que ele quer ir nadar numa piscina pública, mas a grande coisa é que ele não sabe nadar. E chegando lá, ele não quer pedir ajuda pros salva-vidas que ficam ao redor da piscina, porque eles são adolescentes mais velhos. Então, como o Ari coloca, eles estão preocupados mais em flertar com as meninas do que ajudar as pessoas que precisam. E o Ari decide que ele vai se virar sozinho. Mas é aí que surge o Dante. Ele entra em cena já oferecendo uma mão amiga pro Ari e perguntando se ele quer aprender a nadar, assim. E o Ari meio que fica em choque, assim. Logo nas primeiras páginas dá pra você perceber que o Ari é um adolescente bem introvertido e ele basicamente não tem com quem se abrir, assim. Ele não tem amigos, ele só tem conhecidos. E as pessoas mais próximas dele, assim, são os pais. Então, ele acha estranho que
um adolescente da idade dele tem uma abordagem como a do Dante de simplesmente ser super solícito, chegar lá e mandar um "e aí, bora? Você quer aprender a nadar?" E o que é surpreendente, assim, conhecendo o tiquinho da personalidade do Ari que você conhece até aquelas páginas, é ver o Ari aceitando a amizade do Dante. Fica muito nítido logo de cara que eles são super diferentes, mas o que une os dois, assim, num primeiro momento, é que eles têm nomes de pensadores famosos, assim. O Ari vem de Aristóteles e o Dante do Dante Alighieri. E eles acham graça nessa pequena coincidência do universo, assim. E também no fato de que os dois vêm de famílias com ascendência mexicana. Eles moram, a história se passa nos Estados Unidos, eles moram lá nos Estados Unidos, mas o bairro onde eles moram, ele é bastante mexicano, assim, é um meio bastante mexicano. É como, pra quem é de São Paulo, já visitou São Paulo, por exemplo, o bairro da Liberdade, que é uma concentração de cultura asiática, o bairro da Moca, que é uma concentração de cultura italiana. É um meio assim, onde eles vivem. Mas voltando, as semelhanças deles meio que param por aí, assim. Como eu disse, o Ari é super fechado, ele é introvertido, ele tá tentando trabalhar as questões interiores dele, as questões particulares, tentando descobrir quem ele é, e a todo momento dá pra você perceber que ele é bastante revoltado, assim, com a vida. E o Dante não, ele é super aberto, ele gosta de consumir muita arte, poesia, desenho. E ele não só consome, como ele produz arte. E ele tem um relacionamento bastante carinhoso, assim, com os pais dele. Não que os pais do Ari não sejam carinhosos com ele, mas os pais do Dante, por exemplo, uma coisa que meio que choca o Ari, assim, é que eles se cumprimentam por beijos na bochecha, assim. Inclusive, os pais do Dante beijam o Ari na bochecha e ele fica tipo, nossa, como assim existem adultos desse jeito? E a amizade deles começa a efervescer, assim, dessa maneira, com o Dante tentando puxar ali um pouquinho do Ari para aquele mundo dele de poesia e desenhos, e emprestando livros para Ari, revolvendo ele na atmosfera em que ele foi criado e em que ele vive. E basicamente esse é o resumo mora, assim. Lendo a sinopse da orelha do livro e das costas, eu pensei, e sem conhecer a história, assim, eu pensava que o livro ia tratar a todo momento ali da amizade entre os dois, assim, tipo, do começo ao fim. E eventualmente evoluir para um romance, porque já fica, acho que bem nítido que esse é o casal, esse é o babado que vai acontecer na história. Só que, aí já partindo pra resenha, o que eu acho muito interessante é que o autor trabalhou os personagens separadamente, juntos, depois separados, e aí juntos de novo e separados de novo, pra poder juntar eles lá no final, pra poder fazer o amor, assim, acontecer. Então acaba que o romance entre os dois, ele é slow burn. Pra você que não tá familiarizado com esse termo, basicamente slow burn no mundo não só da literatura, assim, a gente vê em séries, filmes e parari parará, é quando você tem dois personagens lá que claramente têm uma inclinação romântica um para o outro, mas ao longo da trama toda, do enredo todo, demora muito para que eles fiquem juntos, para que saia pelo menos um beijo, assim, por várias questões, sabe? E no caso do Ari e do Dante é porque eles partem da coisa de amigos pra ir namorados, assim. E isso só acontece nos 45 do segundo tempo. Eu não considero isso um spoiler porque já tá, como eu disse, já tá bem escrachado, assim, desde o começo que eles vão formar um casal. Bom, mas falando um pouquinho sobre o desenvolvimento separadinho de um e do outro. Vou falar do Ari, porque ele é o personagem principal e é o que dá pra acompanhar com mais nitidez, com mais clareza, assim. E eu achei muito, muito bonita a construção dele ao longo do livro. O livro acompanha mais ou menos uns 2, 3 anos da vida deles.
e com passagens, assim, que não ficam forçadas, nem fica nada perdido, assim, pelo meio do caminho. Eu gostei bastante da divisão que o autor fez. É tudo bem ligadinho um no outro e você quase não vê o tempo passando. E parece que você tá ali com eles, ao mesmo tempo que você não percebe o tempo passando, parece que você tá ali, que você tá perto do Ari e do Dante, que você tá vendo todos os acontecimentos, assim, na sua frente, sabe? Acompanhando tudo. Com o diferencial de que você sabe o que tá acontecendo dentro da cabeça do Ari, né? Bem, o Ari, falando dele, assim, ele vem de uma família grande, mas complicada, assim. Ele é o filho caçula de 4 irmãos. Ops. Ele é o irmão caçula de 4 filhos. E, assim, é o bem caçula mesmo. As irmãs dele já são casadas, já têm filhos, elas são adultas de tudo, não moram mais com os pais, elas moram em outra cidade. Então ele tem sobrinhos que são grandinhos já, assim. E aí, o terceiro irmão, assim, é o irmão mais velho, que tá preso. Isso também não é spoiler, porque já é dito, assim, na história. E se falar do irmão dele dentro da casa ou nas reuniões de família, se tornou um tabu. Não tem foto do Bernardo, que é o nome do irmão dele, não tem fotos do Bernardo pela casa. Parece que ele nem existe, assim, sabe? E isso revolta o Ari. O irmão dele foi preso quando ele tinha 4 anos, e pra ele era como se esse irmão, o Bernardo, fosse um herói, sabe? O irmão mais velho, que brincava com ele, que protegia ele, que mostrava pra ele como era a vida, assim. E acho que por ser menino, assim, eu não tenho experiências porque eu tenho um irmão só e ele é mais novo do que eu. Mas eu vejo, assim, pelos meus amigos, que quando você tem irmã e irmão, geralmente o irmão mais novo, se for menino, ele vai se relacionar, assim, mais intimamente com o irmão do que com a irmã, assim. Não é que... Não falando que é assim, gente, não militando, assim. Um problema, querendo problematizar. Mas geralmente é o que você vê, assim. Então, o Ari encara a questão meio que como se tivessem roubado esse irmão dele. E aí ele não entende, ele não sabe porque esse irmão tá preso. E digamos que não importa muito pra ele saber o porquê o Bernardo está preso. Importa mais que se torne a falar do Bernardo, sabe? Que estejam cientes e que se mostrem cientes de que o Bernardo existe, de que não é porque ele tá preso que ele morreu, assim, que ele não faz mais parte da família. Então tem essa questão. Outra questão que surge a todo momento e que ele vai tentando trabalhar ao longo do livro é o relacionamento dele com o pai. O pai dele é um veterano de guerra, da Guerra do Vietnã, e ele foi completamente marcado, assim, pela guerra. O Ari não conheceu ele antes da guerra, então tudo que ele tem de referência do pai é um cara fechado, que trabalha como carteiro e que é um ótimo marido, assim, é um ótimo pai, mas que não tem aquela relação de carinho no sentido físico como os pais do Dante têm com ele. Não é um cara que ele vai chegar e vai desabafar e que sempre parece que tá perdido em outro mundo, assim. Eu não lembro se é o Ari ou a mãe dele que comenta, mas em algum momento do livro se chega a falar que a guerra nunca... O pai dele deixou a guerra, mas a guerra nunca deixou ele, assim, ou é o contrário. É alguma coisa assim, gente. E aí também tem um motivo por trás do porquê ele não conseguiu superar a guerra ainda. E em outra ponta a gente tem a mãe dele, que tá sempre tentando fazer todo mundo da família se sentir confortável e bem, e tentando ser um amparo pra todo mundo, assim. E ela é uma mulher, assim, maravilhosa. Eu adoraria ser amiga dela. E mesmo do pai do Ari também. Ela é professora e ela é super amorosa, assim. E ela se preocupa muito, muito, muito com o Ari. E eu acho... Eu consigo me relacionar, assim, e eu acho bonito em algumas passagens em que ele diz que
só o olhar dela o sufoca de amor, assim. Só pelo jeito como ela olha pra ele já se sente tremendamente amada, assim. Eu achei isso muito, muito fofinho, gente. Muito lindo de ver. E tem a questão... agora em outra ponta, a questão dele mesmo, assim. Questões que eu acho que são inevitáveis, assim. Eu lembro de ter passado por elas, assim, dos meus 15 para 16 anos, e ainda continuo com elas, mas algumas eu consegui resolver. Mas acho que surge para todo mundo nesse período da vida, não é? Questões como, quem sou eu? Quem somos nós? O que estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha vida? O que eu vou fazer com o meu futuro? E começar a questionar essas pessoas são realmente minhas amigas? Ou quando você não tem alguém próximo, assim, eu preciso de amigos, como se faz amigos? E começa a se questionar tudo, assim. E uma questão que surgiu pra mim, antes até dos meus 15, mas que acho que também surge nessa época, mais ou menos, mas que pro Ari foi surgindo de um modo meio inconsciente, é a questão da sexualidade. E não fica muito claro em qual segmento, assim, LGBT ele se encontra no livro. Mas acontece o choque, assim, quando o Dante se descobre LGBT. Até então, pra ele era hétero. E acho que o Ari se achava hétero. E, pelo menos pra mim, assim, com as experiências que eu tenho de como a cultura mexicana é representada em filmes e séries, assim, tem aquela coisa da masculinidade exacerbada, assim, você tem que ser machão, você tem que ter um bigode e andar em carro rebaixado. Isso também aparece no livro. A mãe do Ari falando pra ele não rebaixar o carro, alguma coisa assim. Medo de passar spoiler ou não passar as coisas certas. Então, não era uma questão que o Ari trabalhava, assim, de cara. Não era uma coisa que ele parou pra se questionar, de pensar, eu sou hétero ou eu não sou. Mas o Dante parou. E acho que isso se deve também pelo modo como eles foram criados e pelo modo como eles veem o mundo. Como eu disse lá atrás, o Dante tem uma visão super suave, assim, das coisas, super orgânica. Ele tá aberto a ter experiências. Ele não se envergonha de ter as experiências, nem do resultado dessas experiências, mas o Ari, por outro lado, ele se priva. A primeira questão amorosa que vai surgindo pra ele numa história é uma menina mais velha, repetente no colégio. E é toda problemática, assim, mas o Ari fica encantado porque é uma garota mais velha, que tá dando em cima dele, que parece interessada, e ele nunca teve uma menina, assim, ele nunca gostou de uma menina, ficou com uma menina, então pra ele é tipo, nossa, sabe? Então eu gostei muito, muito, muito de como esses personagens foram sendo construídos e de como você consegue ver o desenvolvimento particular de cada um deles, do Ari e do Dante, separadamente, pra juntar eles. E uma coisa que eu achei super importante e super bonita foi o modo como o autor desenvolveu a amizade entre os dois. Mesmo em relacionamentos amorosos, assim, também não tem experiências, mas eu considero que, na verdade, não só em relacionamentos amorosos, mas em todos os relacionamentos, que é muito importante que você desenvolva primeiro a amizade para depois desenvolver as outras coisas. E em Dante e Aristóteles e Dante, a gente tem isso, sabe? Desenvolveu-se primeiro a amizade e de uma maneira muito bonita, muito singular. Dá pra você ver como literalmente um daria vida pelo outro. Isso também não é um spoiler. Mas no meio do livro, assim, o Ari sofre um acidente porque ele tentou salvar o Dante. E o Dante precisou ser salvo porque ele foi salvar um passarinho que estava sendo quase morto lá por umas crianças. E aí veio um carro e nisso o Ari se jogou na frente do Dante para salvar ele. Então você vê como um daria a vida pelo outro e não foi, assim, calculado nem nada, não foi um ato impulsivo, mas aconteceu. Inclusive, depois desse acontecimento, é o período que eles ficam separados.
porque o pai do Dante aceita um trabalho em Chicago, e aí eles vão se mudar por 8 meses, assim, que é o período de um ano letivo, né? E acaba, se eu não me engano, acaba que ele fica até mais tempo depois lá. E é nesse período separados que o Ori meio que quer cortar os laços com o Dante. Não cortar definitivamente, mas ele só quer que os laços fiquem mais frouxos. E aí o Dante vai se descobrindo LGBT, vai experimentando drogas, que acho que também acontece nessa idade, assim. Não falando de drogas super pesadas, mas é porque os adolescentes começam a frequentar festas e começam a ter contato com bebida, com cigarro e essas coisas. E aí o Dante conta pra ele por carta, assim, que ele ficou com uma menina, e aí o Ori fica tipo, como assim? E eles se separam um pouquinho. Mas aí quando o Dante volta, dá pra você ver que eles estão meio mexidos. E aí é quando cai essa bomba, assim, no colo do Ori, do Dante virar pra ele e falar... pedir um beijo, assim. E acontece o beijo, mas esse beijo vira motivo pra que eles se separem de novo. Então eles estão perto fisicamente nesse terceiro momento, diria, do livro, mas não estão perto emocionalmente. E é mais um momento em que se separa os dois para trabalhar questões particulares. Isso eu achei muito, muito precioso, de verdade, nesse livro. Esses pequenos desenvolvimentos dentro de desenvolvimentos maiores. É muito precioso porque, basicamente, como eu disse lá no comecinho, é o que o título do livro traduz. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Eles estão se descobrindo um ao outro, e aí descobrindo todo o universo que os revolve. E falando em universo que os revolve, as famílias dos dois também começam a se juntar, assim. Eles começam a ser amigos, e basicamente os pais já perceberam ali que rola um sentimento entre os dois e só estão esperando que os dois se aceitem. Agora entrando, já aproveitando essa pontinha pra falar sobre a temática LGBT na história, eu achei que ela só ia ser trabalhada com os dois, assim, que só ia ter esse foco. Mas na verdade não, tem mais. E tem um que eu achei... que eu não sei porquê, mas toda vez que eu releio o livro, eu acabo esquecendo, e aí quando ele brota, assim, na história, eu fico, tipo... de novo, super chocada. E aí não posso revelar porque ele é um spoiler, mas surge... tem uma outra questão, assim, que é um pouco mais pesada, é um pouco mais triste, e que te faz perceber que as coisas não são assim como nós imaginamos, como nós vemos, e que é preciso, e na verdade nós somos obrigados também a todo momento estar desconstruindo visões. Tem uma outra questão que surge também por uma outra pessoa, né? É a mesma questão, mas em outra pessoa, na família do Ari, que é uma tia, que na verdade, agora eu não me lembro se é tia de ser irmã da mãe dele ou se é tia da mãe dele. Mas acho que é tia da mãe dele, porque é uma parente meio distante. Essa tia, ele passou acho que um verão inteiro, assim, com ela. Mas ele passou quando ele era criança, então ele não lembra. Mas os pais dele levantam essa questão quando está se resolvendo, assim, os problemas da família. E contam pra ele que essa tia morava longe, assim, da família deles. Não da família deles, o núcleo familiar, mas a família no geral. Morava longe da família dele, porque ela era lésbica, ela já morreu no período em que o livro abrange, assim. Mas porque ela era lésbica e ela morava com a companheira dela, assim. Ela acho que não chegava a ser casada, mas era a companheira dela. Era como se fosse. Então, eu achei isso muito interessante também, porque ele trabalha questões LGBTs em diferentes superfícies, assim, em diferentes situações, com diferentes pessoas. E mostrando também que
tem-se aquele pensamento, assim, de que todo mundo é hétero, a maioria das pessoas são hétero, e aí quando você para pra olhar e pra perceber, você vê que não é assim. Então eu achei interessante porque você não tem só o G do LGBT dentro do livro. Você tem as outras siglas, não todas, mas você tem outras siglas. E que chegam a aparecer assim, não de uma forma grandiosa, assim, não chegam a aparecer muito, mas no momento que elas aparecem, você fica impactado. Dado o contexto em que elas aparecem e como elas aparecem. Então, para arrematar tudo, assim, Aristóteles e Dante descobrem segredos do universo. É a história sobre dois garotos de mundos ao mesmo tempo muito parecidos, muito diferentes. E é sobre como esses garotos vão caminhando em direção um ao outro. O caminho de um é mais longo, é mais sinuoso, o do outro é mais reto, mais certeiro. Mas é sobre como eles vão superando os percalços particulares e os que a família coloca no caminho deles, e os que as outras pessoas e o mundo colocam lá, como eles vão superando essas pedrinhas até se encontrarem, assim, como é feita a aceitação entre os dois. O que eu acho, a visão que eu tenho agora, depois de ter relido algumas vezes, e que eu acho super bonito, é que o Dante já sabia, assim, ele só não tinha certeza se era recíproco, mas ele aceitou de uma maneira fácil, assim, e bastante suave a sexualidade dele, e aí parou, assim, na marca do caminho, que era onde era pra ele encontrar o Ari, e ficou esperando que o Ari fosse até ele. Eu achei isso muito bonito, assim. E agora que eu lembrei, assim, veio na cabeça uma coisa que eu ia falar, que eu tinha esquecido lá atrás, quando eu tava falando sobre as outras situações LGBTs que acontecem no livro. Tem uma que acontece com o Dante. Não é spoiler também, não. Eu considero spoiler coisas que são reviravoltas do enredo, assim, que são muito interessantes de descobrir durante a leitura. Não essas coisinhas pequenas que eu preciso contar na resenha de uma forma ou outra. Bom, mas depois de Dante já ter aceitado que ele gostava de meninos, isso e aquilo, e ter sido rejeitado, ter tido o beijo rejeitado pela Ari, ele começa a sair com um garoto lá. E aparecem outros garotos, tipo uma gangue, assim, no bairro. Isso também é meio que um estereótipo que tem em representações de comunidades mexicanas, assim, de ter gangues, assim. Mas é um estereótipo que eu acho meio real, assim, porque dá pra você ver bastante isso em notícias sobre conflitos no México. O que não vem ao caso, mas enfim, voltando pro foco. Tem uma gangue lá, então, do bairro, que vê o Dante com esse garoto, vê eles se beijando, se eu não me engano, e aí espancam os dois. Só que o garoto consegue fugir, então só o Dante apanha. É uma questão forte, mas que eu achei interessante ter num livro adolescente. Porque os outros romances gays que eu li, assim, tem aquela coisa de a família não aceitar o que não tem, né, nesse, de serem muito julgados pela sociedade, mas eu nunca tinha lido até então uma cena de agressão física brutal, assim, como essa. E que é uma coisa corriqueira, é uma coisa real, e que não deveria ser. E essa característica desse livro de tratar tudo com muita realidade, uma realidade, assim, em que você mostra as feridas e que você fala, tem que tocar. Tem que tocar ali, você tem que ver como é, e a gente vai trabalhar elas ao longo do livro. Mas você tem que saber que elas existem, não dá pra ficar tampando. Isso eu achei muito bonito. Eu gostei muito, muito, muito da escrita do Benjamin Sainz. E também gostei muito de como ele dividiu o livro. O livro é dividido em várias sessões, assim, e dentro dessas sessões tem os capítulos. Aí os capítulos começam do 1 e vão até tralalá. Algumas sessões são maiores que as outras. É legal, assim, de acompanhar o desenvolvimento do Ari pelas sessões. E quando começa uma nova sessão, a numeração dos capítulos se reinicia.
E toda sessão tem uma frasezinha. Eu tinha separado uma aqui pra ler pra vocês e eu já perdi de novo. Ah, tá, achei. Essa é da sessão, assim, que eu julgo lendo, que foi a primeira grande reviravolta, assim, no livro. Primeira grande divisão. E o nome dela é O Fim do Verão. Lembra-te do verão chuvoso. Deves deixar cair tudo o que quiser cair. Karen Fizer. Toda sessão tem uma frasezinha. Nem todas as frases são de outros autores. Às vezes são pensamentos do Ari. Como essa daqui, ó. Letras sobre uma página. Há certas palavras que nunca aprenderei a escrever. Isso é um pensamento do Ari que depois, em um dos capítulos dessa sessão, surge assim de novo. E o que eu achei bastante interessante é que, não sei se é quando até você chegar na fase adolescente, ou depois que você sai da adolescência, você meio que esquece um pouco que os adolescentes são muito profundos e que, na verdade, qualquer pessoa de qualquer idade é muito profunda, assim, se você parar pra analisar, pode ser muito profunda. Então, essas pequenas frases do Ari, não só nas capinhas das sessões, mas durante o livro todo, porque é contado em primeira pessoa, então você sempre tá ali dentro dos pensamentos dele. Essas frases dele são muito intensas, assim. E às vezes você até esquece a idade do Ari. De ver o quanto ele reflete sobre a vida e o quanto ele quer entender a sua própria vida. Então, é isso. Eu acho que pela capa, pelo título, assim, e de saber que o gênero é ficção juvenil, se julga, assim, que o livro é raso, que é só mais um romance bobinho, assim, só pra passar o tempo. Mas esse é um dos livros mais profundos que eu já li, de verdade, assim. E que trabalha questões que eu consegui me relacionar muito facilmente, tanto pela temática LGBT, como o saber quem se é, entender o que é o real significado de amizade. E, novamente, achei muito, muito bonito que se trabalhou super amizade, se construiu uma amizade forte antes de se partir pro romance. Enfim, eu gostei muito, muito dele. Foi um dos casos em que, às vezes, o livro tava me lendo e não eu lendo o livro. E eu amo ele muito, muito, muito. Ele é um dos meus favoritos de todos os tempos. E eu espero que você tenha ficado curioso sobre a história desse livro e dê uma chance pra ele. E, novamente, foco nele pra mostrar essa capa super bonitinha. Ela é toda trabalhada, não sei se vai estar focando, meninas, mas ela é toda trabalhada com desenhos, assim, que revolvem a personalidade dos dois e também a essa aura mexicana, assim. Essa caminhonete aqui na capa é a caminhonete do Ari, que ele ganha lá aqui na história. E não falei no começo, mas eu vou jogar aqui no final, que eu comprei esse livro, primeiramente, quando eu tirei ele da estante na livraria, eu tirei por causa do título. Aristóteles é o meu filósofo favorito. Eu também gosto bastante do Dante. Então eu achei que era um ensaio, assim, sobre os dois, alguma coisa do tipo. E aí depois que descobri que era um yaoi, na verdade não é um shonenai, mas eu achei que era um yaoi. Aí eu fiquei, nossa, eu tenho que comprar este livro. E não me arrependo, porque ele de verdade é um dos meus favoritos. Então dê uma chance pra ele. Bem, aqui na descrição do vídeo vocês também vão encontrar formulários para sugestão de conteúdo para os nossos quadros do vlog e também as nossas contas da Liga em outras plataformas aí pelo mundo da internet. Se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o livro pra gente conversar um pouquinho. E se você ainda não leu, mas ficou com vontade de ler, leia e depois volte aqui pra me contar o que você achou.